Pessoal, vamos começar a nossa aula número 3 de JavaScript em linha de comando. Então, abrindo a nossa aula anterior. Na verdade, a aula um e a aula 2 foram salvas no mesmo arquivo, esse hello1.js. Tudo bem, mas agora vamos chamar a terceira parte de aula 3 JS, ok? E aí, vamos copiar o conteúdo da aula anterior na aula 3, ok? E aí a gente começa a editar para a gente dar continuidade, ok? Eu vou tirar essas dicas aqui sobre códigos ou sequências de escape, porque eu preparei aqui um pequeno arquivo, texto, com um resumo, tá? Basicamente a gente vai falar, ou falamos e vamos continuar a falar em código ASCII, são aquelas sequências de escape do estilo C, né? Tá? E também as sequências de escape ANSI, né? Que elas são mais voltadas para o controle do terminal. Por exemplo, a parte que nós abordamos é de seleção da renderização gráfica, ou seja, como o texto no terminal, os caracteres no terminal, serão apresentados em termos de estilos e de cores. Mas esse tópico, essa parte aí de códigos de escape ou sequências de escape ou de controle é comum a várias línguas, tá? Não apenas a JavaScript, Java, C e assim por diante. Mas vamos voltar aqui à nossa aula 3. Ah, bom, talvez a gente possa manter esse, esses dois comentários, né? Um comentário de linha inteira e o comentário aqui multilinha, né? Esses aqui acho que a gente não precisa mais, esses dois comentários. Que basicamente a história é que as constantes são necessariamente definidas e as variáveis não necessariamente definidas, mas pelo menos declaradas. Tá? Talvez seja interessante colocar um título aqui. Eu vou copiar essa linha para a gente pensar num título. Por enquanto, vamos deixar essa formatação aqui um pouco de lado e vamos pensar no título. Talvez o título seja interessante colocar literais, constantes e variáveis mesmo. Tá, e aí, lembra da sequência de controle, né, de terminal? A gente pode deixar em negrito uh, no padrão, no estilo, só negrito, tá? Vamos tentar, vamos ver o que dá. Então, negrito, o estilo é um, ok? Código seria um. Então, aqui, um, tá? E aqui o zero para terminar, tá? Ah, tudo bem, atribuições. Só que é o seguinte, na verdade, atribuições em design time não é aqui que começa, porque primeiro a gente está falando de literal clássico.
tá? Então não tem nenhuma atribuição. E depois a gente fala em valor estándar antes da inicialização, ou seja, também não há nenhuma atribuição. Antes da inicialização significa antes da primeira atribuição. Então, talvez esse título aqui fique melhor um pouco depois. Vamos só ver como. Vamos salvar. Vamos abrir um terminal. E aí vamos tentar rodar isso aí. Node. é, Aula 3, tá? Certo. Então vamos lá. Nós temos um título, e aí a gente precisa pular uma linha aqui. Aí a primeira parte é o literal clássico, a segunda parte seria o valor padrão antes da inicialização, porque a gente só declarou, não inicializou a variável nome, tá? E tanto que o resultado foi undefined, ok? Só que aqui também precisa pular uma linha. Então vamos lá. Vamos usar a sequência ASCII de mudança de linha, que é o barra N, né? Barra invertida N. Então podemos colocar ou no final aqui dessa string, né? Desse texto, ou no início do próximo. Então, por exemplo, barra N aqui, olha. Aí o literal clássico antes de o item 1, vai haver uma linha. A gente já confirma. E também em atribuições em design time, onde está? Aqui, ó. Talvez um barra N na frente aqui, olha. Aqui a gente vai combinar a sequência ASCII e depois uma sequência ANSI, ok? Peraí, eu fiz alguma bobagem aqui. Pronto. Aqui, ó. A sequência ANSI, que é do controle do terminal, né? E antes a sequência ASCII, aqui, que é de nova linha. Vamos ver se funciona. Ok? Então tá, vamos salvar. Clear no terminal. Aí, novamente, pronto. Então, nós colocamos aqui uma linha, um título, por enquanto assim, sem nenhuma, sem cores especiais, né? Apenas branco sobre preto, em letras maiúsculas e em negrito. Muito bem. Ah, agora, a gente fez então dois exemplos de atribuição em design time. A primeira atribuição, que a gente chama de inicialização, e depois uma nova atribuição que aí a gente alterou o nome, né? Que é justamente da variável nome. Muito bem. Agora, o que a gente pode fazer, antes da atribuição em runtime, existe uma outra atribuição que a gente pode chamar de invocation time, que é aquela onde a gente coloca o nome o nome do programa, né, que na verdade é um comando, né, que executa um programa, mas já passar para ele argumentos em linha de comando. A gente vai ver como fica. Então eu vou copiar essa linha aqui. Vamos só modificar atribuições em invocation time. Vamos entender o que é isso. Ah, só que vamos usar o mesmo. Vamos fazer o seguinte, olha. Os mesmos códigos, as mesmas sequências. Olha, então vamos copiar. Ctrl copy, Ctrl C, né? No outro também, já vou deixar, mas por enquanto a gente vai deixar como comentário. E o final também vamos.
deixar igual. Vamos salvar de novo e só ver como fica. Vou fechar aqui. Eu acho que fazer o seguinte, vamos limpar a tela e vamos rodar. Melhorou. Só que a gente precisa, vamos colocar um fonte um pouquinho maior. Pronto. Assim fica mais visível até no celular, né? Vamos lá. Mostramos como são feitas as atribuições em design time. E agora a gente vai ver como é em invocation time. Então, vamos soltar o código. Só que em invocation time a gente vai fazer uma só. Então vou pôr aqui, atribuição. Tá? Muito bem. E a gente vai lançar mão de um objeto do Node, e aí começa a complicar, né? Começa a ficar diferente do JavaScript, mas vamos adotar. Detalhes a gente aborda mais à frente. Então, a gente vai usar processo. Process. É um objeto do Node. Tá? E aí, arg 2. Que é isso, né? Opa, acho que deu alguma coisa aqui. É process apenas aqui, ó. Process. Aí. Ok. Vamos colocar de uma forma bem simples. Arg seria o vetor dos argumentos, tá? Um array, um vetor de argumentos. Que argumentos são esses? Por exemplo, em linha de comando, quando a gente chama, por exemplo, aqui, ó, Node aula 3, a, de uma forma bem simplificada, eu não vou entrar em detalhe muito agora. Node seria o primeiro argumento, que é o nome aqui do comando aqui, Node, né? Esse aqui é o 0. Aula 3.js seria o 1. E logo a seguir o argumento, o elemento 3, né? Porque os vetores eles têm os subscritos, né? Ou índices. O primeiro normalmente o índice ou o, o elemento começa em 0. Então 0, 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Então argv 0 seria grosseiramente. Mais tarde a gente entra nesse detalhe, tá bom? Node. O argv1 seria a aula, que é o programa, a nossa script. Né? E a partir daqui, por exemplo, se eu coloco A, B, C, esses são o elemento 2, o 3, o 4 e assim por diante. Tá? Que são exatamente são os argumentos passados em linha de comando. Então, por isso que é 2 aqui, ó, tá? Então, o objeto process, ele tem um outro objeto, né, ou um atributo. Aí eu vou evitar agora, mas a gente, você sabe que a programação com classes, né? Objetos, e aí atributos, métodos, tá? Aquele tipo de programação que você usa o ponto, né, para separar um objeto de um atributo ou um método. Tá? Mas, de novo, vamos pensar só que basta que a gente chame o argumento, o primeiro argumento na chamada de um programa. O primeiro argumento é o elemento 2.
porque o 1 é o nome do programa e o 0 é o node, ok? O ambiente. Mas ok, vamos lá. Então, aí o que eu faço? Eu posso. Vamos copiar essa parte aqui, olha, e vamos dizer o seguinte: item 5, né? Seria atribuição via linha de comando. Via linha de comando. Ou em linha de comando. Vou colocar em, tanto faz, mas ok. Muito bem. E aí, vamos copiar também essa. Podia já ter copiado essa parte aqui, olha. Só que é o seguinte, vamos aproveitar e em vez de console log, vamos usar o seguinte método. Process, né, que é o objeto. Esse objeto ele envolve tudo que acontece quando um programa está rodando. Por isso que chama processo. Tá? Vamos traduzir dessa forma. Aí ele tem um objeto chamado standard out. Tá? E depois nós temos um método write, escreva. Só que eu acho que eu fiz no lugar errado, mas tudo bem, eu copio aqui, olha, eu vou, eu vou recortar, vou pôr aqui, ó. E ali eu vou continuar usando o console log, tá? Ctrl Copy. Assim, de uma forma bem simplificada, o console log é, digamos, o padrão do Node, é um nível um pouco mais alto, digamos. E o nível mais abaixo é esse método write do objeto standard out, né? E por sua vez de process, ok? E aí a mesma coisa na próxima linha. Vamos lá. Muito bem. Só que, ao contrário do console log, que você não precisa colocar a sequência de escape para a mudança de linha, no caso do write, aí sim você precisa colocar. Então, eu coloco aqui um terceiro argumento. Vou colocar com aspas simples. Depois a gente fala um pouco mais sobre essa questão das aspas também. Só que, no caso do write, eu uso. Na verdade, ele tem só um argumento. Por isso que eu tenho que usar esse sinal de mais, né, de adição. Né? Na verdade, eu tenho que concatenar todas essas três partes para resultar uma só, um argumento só. Então, eu não uso vírgula dentro do write. Tá? Vírgula é possível com o console log. Com o log, com esse método log, tudo bem. Eu posso usar, tanto faz usar vírgula, a gente já mostrou, né? Como o sinal de adição, né? De concatenação, na verdade. Né? Porque a gente está falando de strings, então seria concatenar, emendar, justapor, né? Colocar junto, lado a lado, né? E, emendar mesmo seria melhor, o merge lá no inglês, né? É, aqui tá a mesma coisa, né? Vamos copiar.
E aí não precisa esse comentário mais, que é da aula anterior. Aqui eu vou deixar só um pouquinho, só para a gente ver a questão de espaço, se vai, como se comporta, né? Muito bem. Vamos testar o programa do jeito que está. Então vamos salvar, Ctrl S. Agora vamos aumentar um pouco a nossa tela aqui para ver melhor. Vamos limpar o nosso terminal. Pronto. E aí sim, vamos rodar. O que aconteceu? Veja lá. Então, o título, a gente mostrou o literal clássico, depois mostrou o valor padrão antes da inicialização. Isso aqui se refere à variável cujo identificador é nome, né? Então, se não foi atribuído, simplesmente o Node entende como indefinido, undefined, ok? Já aí sim, aí em seguida a gente fez a atribuição, né, em tempo de projeto, né, porque nós, o usuário, não tem nenhuma ação, né, simplesmente o programa faz automaticamente. Toda vez que rodar, ele vai mostrar que vai inicializar a variável com o nome Ana e depois ele vai mudar atribuindo o nome ou o valor Beatriz. Já em Invocation Time, como eu não entrei na linha de comando, eu não entrei com nenhum valor, ele continua, é igual, é undefined. Quer ver? Vamos fazer um exemplo. Se eu colocasse assim, Maria, aqui, ó. Veja. Então, esse aqui, Maria, no caso, é o argumento que eu vou passar em linha de comando. A gente fala que é tempo de invocação. Tá? Agora sim, vamos rodar? Ah lá, olha lá. Atribuição em invocation time. Então ele pega o que o usuário digita após o nome do, do script, né? E aí assume e joga na variável esse valor, que é o argumento informado em linha de comando. Tudo bem? Eu acho que agora a gente pode entrar, se não agora na próxima aula. Aí vamos tirar aqui esse comentário. Vamos salvar. E aí iríamos para a parte de runtime mesmo. Tá, de novo, esqueci de colocar. Ah, não, ele assumiu Maria, tá? Porque acho que ele repetiu a última entrada. Vou aumentar um pouquinho isso aqui, fica melhor. Então, clear. Pronto. Aí vamos mudar aqui, olha. José, por exemplo. Olha lá. Então, literais, constantes e variáveis. Ele primeiro deu aqui o literal clássico, que é o oi mundo, né? A literal oi mundo. Depois, para a variável nome, né? Como ela foi apenas declarada, não foi inicializada, não tem valor. Então ele dá undefined. Observe esse espaço aqui que a gente já vai falar. E aí sim, depois são feitas duas atribuições em design time. Então a primeira, que seria a inicialização, foi dado o nome Ana, o valor Ana. Esse oi é aquela constante, ok? Então, na verdade, a frase aqui ela tem duas partes. Ela tem a constante e ela tem a variável. Isso. E aí, a outra forma seria em tempo de invocação, ou seja, em linha de comando, nós já passamos o nome e esse nome, esse valor, né, esse argumento é atribuído à variável.
E aí a próxima parte é runtime, que é em tempo de execução. Vamos fazer o seguinte: fazemos uma pausa, tiramos as dúvidas e voltamos na próxima aula. Ok? Combinado? Um abraço e até logo.